E hoje eu tenho uma palavra que acredito que seja uma palavra para o ano. Depois de janeiro a gente começa a viver o ano, não é? Depois de janeiro a gente entendendo o que Deus tem para nós nesse ano, a gente vai perseguir esse ano. Vai entender de Deus e vai corresponder a Deus. E esse ano a gente sabe que é o ano das respostas do céu. E aí eu estava essa semana orando e lendo a Bíblia, e eu me deparei com a passagem de Abraão, clamando a Deus para não acabar com Sodoma e Gomorra. E é um pedido muito inusitado dele, porque Sodoma e Gomorra estavam completamente em pecado, estavam desagradando a Deus. Havia tanta iniquidade em Sodoma e Gomorra, que até mesmo os anjos de Deus que tinham ido para livrar a família de Ló, eles foram quase que estuprados pelos homens de Sodoma e Gomorra. Havia muita imoralidade sexual, havia uma rebelião contra Deus. Mas eu vejo um Abraão completamente rendido a Deus, pedindo a Deus para salvar Sodoma e Gomorra. E eu começo a me perguntar se esse não deveria ser o nosso papel esse ano, diante de tantas instabilidades que nós estamos vendo e ainda vamos ver aumentar na nossa nação. Quando nós percebemos um governo injusto, um sistema judiciário iníquo, quando nós vemos que o juízo já começou pela casa do Senhor, e alguns impérios já estão caindo, pastores envolvidos em CPMI, de desvio de INSS, igrejas envolvidas em lavagem de dinheiro, e se quem pensou que eu não ia falar sobre isso, se enganou, porque eu sou um profeta do Senhor, e eu não vou deixar vocês sem informação do céu. Mas o nosso papel não deve ser nunca de juiz, porque Deus já está fazendo o papel dele. Nosso papel deve ser um papel de intercessão e de também vigilância. Porque da mesma forma como nem todo mundo é igual, nós também temos que saber quem é diferente. Nós também temos que plantar a nossa vida no altar do Senhor, no lugar que é diferente. Nós não podemos ficar reféns, deixa que Deus cuida, e continuar simplesmente alimentando o ego de gente vaidosa que nada tem a ver com Deus, que usa o nome de Deus para vantagens pessoais. Que denúncia, hein, pastor? Deus disse, eu fui um dos homens de Deus que falou sobre isso no dia 31 de dezembro, que este ano o Senhor ia começar a julgar as casas, Ele ia começar a faxina na casa dele. Como que Deus vai limpar o governo sem antes limpar a igreja, minha gente? Se a palavra de Deus diz em Miqueias 4:1, Isaías 2:2, que nos últimos dias todos os montes, eles iriam até o monte do Senhor. Da onde vem a resposta? Lembra? 31 de dezembro eu profetizei aqui, o governo está sobre Jesus. Sobre os ombros dele está o governo, ele governa do céu. Pessoas que não estiverem alinhadas com o governo de Deus vão cair. Dia 6 de janeiro cai Maduro. A gente vê a guerra que está acontecendo no Irã, no Iraque. A gente está percebendo a fragilidade, a vulnerabilidade das ditaduras. A gente está percebendo que também na casa do Senhor, nenhuma ditadura, monopólio, oligopólio, familiopólio vai funcionar, porque o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne, e aquele avivamento prometido, antes que Jesus venha, nós estamos prestes a viver, que a Farol seja um celeiro de avivalistas, seja um lugar para acolher os filhos e as filhas dele, que cada cadeira que hoje ainda está desocupada, se ocupe, que Deus mande mais vidas, que do norte, do sul, do leste, do oeste, Ele possa nos confiar as ovelhas perdidas, as ovelhas feridas, aquelas que ainda não são ovelhas, que são bode, que vão se converter e se tornar ovelhas, amém? Bom, se o céu responde, qual que é a atitude de Abraão, quando olha para Deus, num relacionamento de intimidade? Deus mata tudo? Não, Ele diz, tem misericórdia. Mas olha como Ele faz isso, e hoje nós vamos aprender com Abraão. Estão dispostos? Amém? Vamos ler a palavra, Gênesis 18, do 17 ao 33, eu vou ler com vocês, a versão que está na tela. Disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que estou fazendo? Abraão vai vir ser uma poderosa nação, em Abraão todas as outras nações serão abençoadas, porque eu tenho conhecido Abraão.
E sei que Ele vai ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que Deus faça vir sobre Abraão o que Ele tem falado. E disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado tem se agravado muito. Não é isso que nós estamos vendo na sociedade? O pecado aumentando, as cidades mais corrompidas, os governos mais injustos. Mas olha o que Deus disse sobre Abraão: eu vou ocultar alguma coisa de Abraão? Eu quero saber se Deus está dizendo isso sobre você e sobre mim nessa noite. Será que eu vou ocultar alguma coisa ao Jonatas? Não, não vou. Ele está permanecendo nos meus caminhos. Ele quer que a casa dele esteja sujeita ao Espírito Santo. Ele está fazendo de tudo para que a Farol ande nos caminhos do Senhor. Então eu quero que Deus olhe para mim assim nessa noite. E você? Você quer que Deus esconda alguma coisa do que Ele vai fazer na terra? Então, Ele disse assim: olha, eu vou descer e eu vou fazer algo que para mim está soando como uma afronta. O Senhor disse. E Abraão disse assim: você vai destruir o ímpio com o justo? Quem é homem vai me entender bem. Quem é casado com uma mulher sábia vai me entender ainda melhor. E se você é homem, é casado com uma mulher sábia e tem filhos, mais ainda. Sabe quando você está convicto a tomar uma decisão? E a tua mulher diz assim: pensa melhor, quem sabe não tem uma outra solução. Será mesmo que você precisa fazer isso? Realmente é a única saída para educar os nossos filhos? Quando a mulher diz isso para você, se você é um homem de Deus, você se sente afrontado ou ajudado? Ajudado. Claro que se você é uma bênção que precisa se converter ainda, você se sente afrontado, porque você é machista. E você não vê o papel auxiliador da mulher. Mas a mulher nasceu para nos ajudar, irmãos. Quando uma mulher é temente a Deus, ela é uma bênção. Ela traz sabedoria. Ela traz uma nova perspectiva. Quantas vezes Tauana me alertou para não cometer erros, seja com igreja, filhos, decisões da vida, porque a mulher, ela tem dentro de si uma intuição que o homem não tem tão desenvolvida. E quando nós temos uma mulher que honra e teme a Deus, nós podemos confiar nela. Eu acho que Abraão olhando para Deus e falando assim: tem certeza que você vai tratar o justo como o injusto? Deus não sentiu em Abraão afronta, Deus sentiu em Abraão compaixão. Se porventura houver 50 justos nessa cidade, você vai destruir, não vai poupar o lugar desses 50 justos que estão dentro dela. E ele começa a conversar com Deus como quem tem intimidade. Abraão tem intimidade com Deus. Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar inteiro por amor a eles. Gente, que resposta! Sabe o que eu vejo nessa resposta de Deus? Que assim, Ele já poderia ter descido e acabado com essa cidade de Campinas. Uma cidade orgulhosa, soberba, cheia de pecado de moralidade, pessoas racionalizadas, que acham que porque tem um bom emprego e um bom ticket de refeição, eles se acham dono da cocada branca, a última bolacha do pacote, o guaraná do deserto, a bala que matou. O povo enjoado é o nosso povo que precisa se converter. Eu acho que Deus já poderia ter destruído a gente, vendo tanta corrupção no nosso meio, vendo tanta coisa errada na cidade de Campinas, criminalidade, PCC aliado com política. Cale a boca, Jesus, tem misericórdia, Pai. Jonatas. Mas é tanta coisa errada que a gente sabe que existe na nossa cidade. E por que é que Deus não destruiu Campinas ainda? De repente Ele está olhando assim, está falando assim: ó, tem uma igreja ali
Aqui tem uns 500, 600 irmãos que estão buscando justiça, estão buscando avivamento, estão vivendo de acordo com o meu coração. Eu não vou destruir a cidade inteira, tem 1.200.000 habitantes, mas por causa desses eu não destruirei. Então Abraão, ele olha para Deus com essa perspectiva, ele diz assim: olha, se tiver 50 numa cidade inteira, você não vai ser injusto e destruir a cidade inteira, né? Mas a gente está falando de uma cidade de talvez milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares. Saber que por causa de você, Deus pode poupar a sua família inteira. Por causa da sua perseverança, o seu legado e a sua geração estarão seguros. Por causa da tua fidelidade a Deus. Já parou para pensar que não é sobre o que eu faço para mim, é o que eu faço para a minha geração. É onde eu paro a maldição. E sabe, isso vai doer o nosso ego, vai machucar e ofender o nosso orgulho. Porque por muitas vezes nós vamos ter que fazer o que ninguém nunca fez por nós. E nós vamos ter que deixar de fazer o que sempre fizeram e nos machucou. De repente, para eu me tornar um pastor de acordo com o coração de Deus, eu preciso apanhar e nunca ninguém saber que eu apanhei. Mas talvez eu não tive pastores assim na minha vida, que apanharam calado. Mas não importa, se eu quero parar a maldição, parou em mim a maldição, quando eu tomo uma atitude diferente do que tomaram comigo. Porque não é sobre o meu ego, é sobre o propósito de Deus, é sobre uma geração que está por vir. Eu contei de manhã e volto a repetir, ontem à noite, Tawana me mandou uma foto linda, dos meus 2 filhos, na inauguração, na inauguração da 4ª igreja, que os avós deles estão abrindo, lá em Gravatá agora. Eu não me alegrei apenas de ver a igreja cheia, de ver pessoas apaixonadas por Cristo, de ver uma cidade sendo tocada pelo Evangelho. Não foi só por isso, foi porque eles estão tendo a oportunidade de todos os domingos frequentarem a casa do Senhor, de todas as quartas-feiras ter um lugar para servir e amar, de ter amigos na igreja, de fazer a casa do Senhor a extensão da casa deles, mas também de saber que Deus não é um Deus só da Farol, Deus não é um Deus só de Campinas, Deus é o Deus das nações, Deus não tem placa de igreja, o nome de Deus está acima de todo nome, Jesus é o bom pastor de toda a casa, Ele não tem uma igreja melhor que a outra, Ele tem uma igreja por cidade, e de cidade em cidade nós vamos abrindo igreja e espalhando o Evangelho. Não tem crente melhor que outro crente, todos somos dependentes da graça de Deus. Parar de defender a marca e começar a defender o reino é o segredo do sucesso. Isso não significa que eu não tenho compromisso com a minha família, isso não significa que eu não dizimo, não oferto, não cuido, não sirvo, mas que para nós não existe divisão, não existe separação. Semana passada me despedi de uma irmã que foi para uma igreja perto da casa dela e disse: Deus te abençoe. Hoje recebemos 40 novos. E não falei Deus te abençoe com mágoa, com ódio, muito pelo contrário, Deus te abençoe, a casa está aberta para você, venha quando você quiser. Fale para os seus pastores que eles podem ter a gente como amigos, como irmãos. Até quando nós vamos viver esse evangelho meia boca? Pastores boiadeiros, laçadores. Porque pastor nunca deveria ter um laço para laçar as ovelhas, e sim um cajado para apacentar as ovelhas. O pastor nunca deveria falar mal de outro pastor. Deveria orar pelas dores que esse pastor tem, ter misericórdia das falhas que ele cometeu, e seguir aprumado na sua vida, porque quem está de pé é melhor que olhe para que não caia. Tem ninguém acima do bem e do mal. Somos todos humanos e passíveis de tentação. Somos falhos. Somos pessoas que precisam da graça de Deus. E se hoje há pessoas que podem ter nesse lugar um lugar seguro, onde o evangelho puro é pregado, independente dos interesses pessoais, e é esse o movimento de avivamento que está começando aqui na Farol. É um movimento onde a gente não consegue mais conter, não consegue mais saber os nomes, não consegue mais saber de onde veio. Não quero carta de recomendação. Se o Espírito Santo te recomendar, você está bem-vindo. E também não preciso te dar uma carta, te envio no poder e na autoridade do Espírito. Aprender a depender de Deus é saber que a igreja é dele. Ele cuida, Ele nutre. Mantenha você na prumo, mantenha você em santidade, mantenha você cultivando um altar santo, um altar íntegro, um lugar onde as pessoas vão ser alimentadas, vão ser instruídas, vão ter seus problemas resolvidos, vão ser ensinadas a amar as pessoas. Sei que o que eu estou falando é chocante. Sabe por quê?
Porque muitos pastores têm das suas igrejas as suas empresas. E igreja nunca deveria ser uma empresa, é sempre uma família de Deus. Apesar de se organizar empresarialmente, prestar contas à receita, ter que ter uma contabilidade séria, buscar ter uns ministérios organizados, casa limpa, lugar cheiroso, arrumado, isso sim. Mas a minha casa não é uma empresa, está tudo no lugar. As roupas estão em ordem de cor, graças a Deus. A pia está lavada, não tem nenhuma louça suja. A minha família tem ordem. E a igreja pode ser um lugar de ordem, mas ainda assim ser uma família. Abraão chega para Deus e diz assim: Deus, mas e se tiver? E se tiver, olha, eu sei que eu sou pó, eu sei que eu sou cinza, mas e se tiver 45? Não, não vou destruir, se tiver 45. Ele diz assim: mas e se tiver 40? Ele diz: não, não vou destruir, por amor aos 40. Ele disse: por favor Deus, não se irrite comigo. Mas, e se tiver 30? Não, eu não vou destruir por causa de 30. Mas, estou me atrevendo a falar, mas e se tiver 20? Não, não vou destruir por amor ao 20. Então ele disse: por favor Deus, não se ire comigo. Mas e se tiver 10? Não vou destruir por amor aos 10. E retirou-se o Senhor, quando acabou de falar com Abraão. E Abraão tornou-se ao seu lugar. Deus falou tanto comigo essa semana sobre esse texto que mostra qual deve ser o nosso eixo, sabe? Nós podemos escolher na vida quem nós vamos ser. Nós podemos escolher ser acusador, juiz sobre outras pessoas. Podemos ser aqueles que medem tudo e todos. Podemos ser aqueles que criticam aquilo que está errado. E olha, sabe de uma coisa? Eu não tenho problema com pessoas indagadoras, não, pessoas questionadoras, nenhum problema. Nenhum. O problema é quando a indagação deixa de ser um lugar de dúvida e passa a ser um lugar de contestação e rebeldia. Quando a indagação deixa de ser um lugar para aprimoramento e passa a ser um lugar para críticas e destruição de reputação. Porque quando não podem parar você, vão tentar destruir a sua reputação. Porque quando você não faz o que o grupinho quer, certamente vão dizer que você não é o que parece ser. Nós podemos escolher o eixo da acusação, mas também nós podemos escolher o eixo da intercessão. Há pessoas que quando recebem algo da parte de Deus como responsabilidade, se tornam extremamente julgadoras. Sou líder, faça o que eu mando, do jeito que eu quero. E tem muito jeito de fazer isso, inclusive maneiras disfarçadas. Maneiras assim, sorrindo e enfiando a faca. A famosa hipocrisia. Mas também você pode se tornar um intercessor. Deus te deu uma confiança, você se coloca no lugar e fala assim: meu Deus, como Abraão fez, eu sou pó, eu sou cinza. Quem sou eu para falar o que o Senhor deve fazer? Mas deixa eu te perguntar uma coisa: o Senhor não seria injusto, seria? A posição de Abraão deve ser a nossa posição, posição de proatividade. Olha, eu estou vendo que está tudo ruim em Sodoma e Gomorra, eu estou vendo que não está nada legal a prática deles. Mas em vez, Deus, de eu querer que o Senhor destrua Sodoma e Gomorra, posso te pedir uma coisa? Deixa eu participar da transformação de Sodoma e Gomorra. Sabia que nessa noite Deus pode estar te convidando a participar da solução da vida de alguém? Sabia que talvez nessa noite aquilo que mais te irrita, aquilo que mais te indigna, a injustiça mais desleal que existe na sua empresa, no seu trabalho, no seu bairro, na sua comunidade, pode ser aquilo que Deus está treinando você para resolver? Então, quando eu falo que o céu responde, eu estou dizendo, olha, não é mais sobre a empolgação de ter virado o ano, agora é sobre a empolgação de manter a vida em alinhamento para que esse ano aconteça do jeito de Deus. Se é um ano de respostas do céu, nem todo mundo gosta de resposta do céu, porque resposta do céu não é no nosso tempo. Solução rápida, passageira, efêmera, não tem a ver com o céu.
O céu ele fala e ele trabalha na eternidade. O céu corresponde àquela mãe que segurou a onda e educou os filhos sozinho, porque entendia que na eternidade ela tinha uma responsabilidade de ter sido mãe e pai daquela criança. Ela não parou no meio da dor, ela simplesmente prosseguiu diante das dificuldades. Pessoas que acreditam que é o céu que responde e não soluções passageiras, muitas vezes simplistas e até contrárias aos princípios da palavra de Deus, elas não têm muito a ver com o céu. Deus fala assim: será que eu vou esconder alguma coisa de Abraão do que eu estou para fazer? Porque Deus, quando revela algo a alguém, Ele está convidando esse alguém a entrar no processo. Deus não revelou a Abraão o que ia fazer a Sodoma, porque Deus queria que Abraão simplesmente participasse como coadjuvante. Não, Ele queria de Abraão exatamente a postura que Abraão teve, uma postura de: me deixa ajudar a resolver esse problema aqui na terra, porque no céu Deus dá ordem aos anjos, mas na terra sou eu e é você. Amanhã, meu amigo, sou eu e você que acordamos cedo e vamos trabalhar. Sou eu e você que vamos ter que arrumar a casa, vamos ter que ser intencionais em criar os filhos, teremos que ser um bom testemunho para que as pessoas não olhem para nós e caiam da fé. Sabe, irmãos, eu desafiei de manhã a igreja, eu vou desafiar vocês à noite. Amanhã eu estou entrando num propósito de 21 dias de jejum. Sabe por quê? Porque eu vou me preparar espiritualmente para esse ano, antes do ano acontecer. Eu não vou começar a me preparar espiritualmente quando eu me sentir fraco. Não, eu vou fortalecer o meu espírito enquanto eu estou me sentindo forte. Sabe, porque as batalhas desse ano eu vou ter que enfrentar, Deus não vai enfrentá-las por mim. As coisas que eu vou ter que vencer, eu vou ter que vencer. Deus não vai vencê-las por mim. E eu quero convidar você a entrar num propósito, talvez não seja o mesmo propósito que eu vou fazer, e não tem problema, mas algo que você vai se abster na carne, para que o seu espírito floresça. Um jejum, um tempo de oração, acordar uma hora mais cedo para orar, buscar ler um livro. Nós temos devocionais incríveis ali, gente. Por que não começa o ano do jeito certo? Por que não vive alinhado com o princípio da fé? Que é isso que você está fazendo aqui hoje. Você não veio numa palestra, você não veio num curso motivacional, muito menos num clube social. Você veio no lugar onde Deus habita. Você veio comungar com pessoas e ativar o sobrenatural sobre sua vida. Mas o sobrenatural não mantém sobrenatural se não houver alinhamento entre o céu e a terra. Sabe, eu ganhei um amigo na campanha de 2020 para Jesus. Glória a Deus. Eu estava candidato a vereador e ele veio trabalhar na minha campanha. E com o exemplo e a postura e o caráter, eu ganhei ele para Jesus. Sabia que ele está se tornando membro da Farol? Eu estou tão lindo, eu estou tão feliz por isso. Porque na época nem existia plano de existir Farol. 2020 não existia plano de existir Farol. Sabe, hoje eu olhei para ele de manhã e disse assim: meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você e sua casa inteira vão servir ao Senhor. Até o final do ano eu vou ver seus filhos sentados na cadeira aqui. Ele olhou para mim e começou a chorar. Como assim? Como você tem tanta certeza? É porque você está alinhando a sua vida com Deus. O céu vai corresponder às orações. Eu sei que você está vendo com tristeza o caminho que eles estão tomando, pois eu digo para você, eles vão dar uma rodopiada, Deus vai dar um cavalo de pau na vida deles e vai sentar eles na cadeira. Quem diria que a pessoa mais difícil que você imaginou já está sentada aqui? Agora deve ter alguém ainda muito difícil que não chegou aqui. Deixa eu te dizer, não há nada no céu retido para quem crê e se alinha às promessas de Deus. Eu profetizo nessa noite que você, sua casa servirão ao Senhor, seus filhos sentarão nessa cadeira, seus netos estarão na escolinha, sua geração será poderosa na terra, haverá prosperidade e honra sobre tudo que você fizer. Portas que estavam fechadas por anos vão se abrir, porque você está alinhando a sua vida com Deus, você está gastando o seu janeiro na presença de Deus, você está buscando saber quais são as respostas que Deus tem do céu. Eu desafio você a entrar num lugar de oração e de jejum e pedir para Deus mudar até aquilo que você não consegue mudar em você mesmo. Até para a gente mudar a gente mesmo, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. A gente não consegue sozinho. As nossas áreas de vulnerabilidade, fragilidade, o céu responde às nossas posturas. Mas é lógico que eu preciso assumir um papel. Depois de saber
que é do céu que virá a minha resposta, eu preciso assumir quem eu sou. E eu pergunto para você, Farol, quem você é? Quem você é? Você é um acusador de plantão? Ou você é um intercessor a qualquer momento? Oh, irmãos, eu vi uma vozinha essa semana na internet, 92 anos, com 1 litro de azeite na mão. Senhor, a paz da minha casa é o Senhor. E ungindo a casa, e abençoando a sala, 92 anos. Mas ela não podia estar mais tranquila, deve estar com os filhos criados, com os netos grandes, devem todos ser servos de Deus, mas ela estava ali na presença de Deus, dizendo: eu quero mais do céu aqui, Senhor, até que eu encontre você e viva com você para sempre, eu quero que a minha casa pareça um pedacinho do céu. Quando nós alinhamos a nossa vida com Deus, nós entendemos o nosso papel, e o nosso papel não é acusação, é intercessão. As acusações contra Sodoma e Gomorra eram muitas, mas você não precisa informar o que Deus já sabe. A acusação é simplesmente falar para Deus o que Ele já sabe. O pecado está clamando, Ele já está vendo, a injustiça tem voz, mas Deus não está procurando em você um eco da acusação. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus chama o Espírito Santo de intercessor, certo? O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas a palavra de Deus também diz que existe um vil acusador. Eu não gosto nem de falar o nome dele, mas é Diabolos. Pessoas acusadoras estão mais parecidas com o diabo do que com Deus. Pessoas intercessoras estão mais parecidas com Deus do que com o outro lado. O papel que nós colocamos na nossa vida faz a gente parecer com quem nós adoramos, se é a Deus ou se é o outro lado. Quando nós nos tornamos juiz sobre alguém, quando nós tornamos acusadores sobre alguém, quando nós não entendemos a perspectiva de Deus sobre alguém. Sabe, enquanto você talvez pecou essa semana numa área que você já deveria ter vencido, o acusador foi para o céu falar para Jesus ali: está vendo aquele seu filho? Caiu de novo naquele erro. Você está vendo? Ele não acerta o caminho. O que adianta? Está na igreja todo domingo, mas está lá pecando toda segunda. O diabo está fazendo isso. Você sabe o que o Espírito Santo está fazendo? Ele está indo para Deus e está dizendo assim: oh Deus, tem misericórdia dele. Ele não queria pecar contra ti, mas ele sofreu. Você lembra daquele dia que ele sofreu aquele abuso quando ele era criança? Então você lembra aquela dor que ele teve? Então isso gerou, você sabe que isso gerou um lugar de angústia no coração dele. Deus, por favor, entra no coração dele, cura o coração dele dessa dor, reconecta ele a ti. Deus, tem misericórdia dele. Com quem você quer se parecer? Oh Espírito Santo, eu quero me parecer com você. Eu quero me parecer com o céu. Eu quero ser um pedaço do céu aqui na terra, para os meus irmãos, para os meus filhos, para minha esposa, no lugar do meu trabalho. Deus, eu quero me parecer contigo. Eu quero ser generoso como você é generoso. Eu quero ser amoroso como você é amoroso. Eu quero ser intercessor como o Espírito Santo intercede por mim. Eu quero ser perdoador como eu fui perdoado. Eu quero ser pagador de dívidas como o Senhor pagou as minhas dívidas. Deus, me ajuda. A maneira como você vai se posicionar nessa noite fala muito sobre como você vai viver o seu ano. Porque Deus não está procurando uma informação, Ele já sabe todas as coisas. Abraão poderia simplesmente concordar com a acusação. Ele poderia dizer: isso não é problema meu, minha casa está bem cuidada, minha família está bem cuidada, meu filho está bem cuidado. Não, ele não ficou indiferente. Porque enquanto a acusação informa o céu, a intercessão move o céu. Você sabia que existem decretos, talvez até já determinados sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, que não são decretos de vida? Sabe que pode ser que tenha uma arquibancada inteira do inferno contra você. Talvez haja muitas pessoas que te invejem, haja muitas pessoas querendo te destruir, haja muitas pessoas armando cama para você. Mas você sabia que nesse exato momento existe um intercessor no céu, dizendo: Deus, dê ordem aos teus anjos, Pai, dá reforço ao teu filho, livra da morte, livra da inveja, livra do mal, protege do perigo, protege do acidente. Deus, tem misericórdia dessa família, não deixa eles se separar
separarem. Cuida desse filho, não deixa traumatizar. Espírito Santo, cuida desses netos que tem essa avó que ora. Deus, não permitas que o tráfico leve o meu filho. Deus, não permitas, faz dele um evangelista, um testemunho para ganhar todos os morros, todas as favelas, todas as comunidades. Pai, em nome de Jesus, esse lugar de promiscuidade que eu estou vendo na minha família, entra com santidade, Deus. A minha casa será um lugar de santidade ao Senhor. Meus filhos vão se casar, meus netos vão se casar, meus bisnetos vão se casar. E você começa a interceder, e você entra num papel onde o céu começa a movimentar a terra, e você percebe que a sua fé, ela faz o impossível tornar-se real. Minha avó, descendente de italianos, tenho muita saudade dela. Toda vez que eu vejo a irmã Rosa, eu me lembro dela, porque ela é muito parecida fisicamente. E o sonho da minha avó era viajar, sabe? Era conhecer o mundo, mas ela não teve essa chance. E todas as vezes que eu viajava para fora do país, muito novo, Deus começou a me levar para muitos países. Talvez eu conheça, nem sei quantos, talvez uns 25, 27 países hoje. Toda vez que eu ia para algum lugar, eu mandava um cartão postal, mesmo não estando mais na moda, eu mandava para ela. Ela era a pessoa que recebia todos os cartões postais. E o legal é que quando eu chegava para visitá-la na casa dela, ela morava num apartamento, ela colocava todos os cartões postais em quadrinhos assim, sabe? E o quarto dela era cheio de cartões postais. Eu me lembro que na minha lua de mel, a gente visitou acho que uns 4 países. Todos os países que eu ia, eu falava, amor, eu só preciso parar no correio para comprar um cartão postal para minha avó e mandar para ela. Eu disse, vó, é tão brega isso, porque cada cartão tem um tamanho. Guarda só na sua Bíblia. Ela, não, meu filho, toda vez que eu coloco esses cartões postais no quarto, é como se eu estivesse indo para os lugares que você... Todas as vezes que eu olho para eles, eu oro por você e falo assim, o meu neto, ele vai conhecer todas as nações dessa terra que eu não pude conhecer. O intercessor, ele não tem tempo para viver as mazelas das frustrações, porque ele está o tempo inteiro promovendo milagres através das suas orações. O céu se move com a oração. Abraão conhecia a Deus, e por isso ele podia perguntar para Deus assim, será que você vai matar justo com injusto? Será que você vai colocar todo mundo na mesma panela? Será que você vai fazer um caldeirão de justo no meio de um monte de ímpios? Deus não se desagrada de Abraão, ao contrário, Deus ouve a intercessão de Abraão. E por que será que Abraão insiste tanto? Porque Abraão não estava lutando por algo para ele. Abraão estava lutando por uma cidade que nem ele morava. Sabe qual é a oração mais fácil de Deus ouvir nessa noite? E que você pode insistir sem nenhum medo? Não é aquela que satisfaz o seu ego, mas é aquela que não tem nada a ver com a sua vontade, mas tem tudo a ver com a vontade de Deus. Quem crê que é a vontade de Deus salvar? Quem crê que é a vontade de Deus curar? Quem crê que é a vontade de Deus libertar? Mas isso talvez não é sobre você, mas enquanto você está cuidando das coisas de Deus, você não precisa nem pedir para suas coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, eu fui um jovem intercessor, eu vivia de vigília em vigília. O Senhor me deu uma visão de começar a orar pela cidade. Essa visão está voltando muito forte esse ano no meu coração. E eu me lembro que enquanto os meus colegas estavam preocupados em construir as suas carreiras, eu estava empreendendo a minha pequena empresa.
Enquanto meus colegas da faculdade estavam preocupados em desenvolver o profissional, lógico que eu estava desenvolvendo meu profissional, mas eu gastava muito tempo. Aliás, eu abri uma empresa para que o lucro dessa empresa pudesse patrocinar essas vigílias e elas poderem ser gratuitas. Alugávamos o Guarani, trazíamos pessoas como Livres para Adorar, Gabriela Rocha, e nós fazíamos isso com a grana que eu ganhava o ano inteiro. Quando era hora de partilhar os lucros, eu pegava todo o lucro da empresa e eu investia nisso. E eu me lembro que, ainda assim, foi a época em que Deus mais me prosperou financeiramente. Tudo que eu entregava vinha para mim muitas vezes mais. Sabe, irmãos, quando eu me casei com a Tauana, há 12 anos atrás, eu me lembro que a gente ganhava tudo de 2 geladeiras, 2 freezer, 2 máquinas de lavar louça, 2 televisões, 2 sofás, 2 camas. E eu falei para ela, Pretinha, tem alguma coisa esquisita nisso, tudo a gente ganha de 2. Será que é para a gente abençoar alguém? E um dia a gente estava no culto e Deus falou com a gente que a gente estava carregando dupla honra. No dia do meu casamento, um dos meus padrinhos me mandou uma mensagem e disse assim: o que está faltando na sua casa? Eu disse: está faltando eu vender uma coisa de cada. Preciso vender uma máquina de lavar louça, quer comprar? Preciso vender uma cama, preciso vender um sofá. Eu ganhei tudo de 2. E ele disse assim para mim: então me dá sua conta que eu vou te dar um dinheiro. E a sua lua de mel? Eu falei assim: já comprei, já paguei, está paga. Então ele disse assim: então eu vou te dar um dinheiro. E esse meu padrinho é uma pessoa muito próspera. E ele me mandou um dinheiro, irmãos. E eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu acho que eu vou guardar, porque não tem por que gastar esse dinheiro. Eu já estava até com o dinheiro para a viagem preparado. E sabe, naquele dia, Tauana olhou para mim e disse assim: Dengo, sabe o que Deus está mostrando para a gente? Que Ele é um Deus que honra a fidelidade. E sabe o que mais Ele está mostrando para a gente? Que a gente pode sempre dedicar toda a nossa vida para Ele, que nunca Ele vai deixar faltar nada, Ele sempre vai dar de 2. Sabe, todas as vezes que você gasta um tempo na presença de Deus, você duplica a sua força de trabalho. Sabe, todas as vezes que você para um dia na semana para orar e buscar a direção de Deus, você multiplica o seu tempo na semana. Todas as vezes que você devolve o seu dízimo e planta a sua oferta, você está depositando para você mesmo. Toda vez que você ajuda o pobre, o órfão e a viúva, você está emprestando para Deus. É melhor do que investimento. Abraão, ele tinha um conhecimento tão grande de Deus, que ele sabia que o que Deus fizesse estava bem feito, mas que ele podia pedir, desde que não fosse para ele. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Que nós não sabemos viver por algo que agrada o coração de Deus. Nós queremos viver por aquilo que agrada o nosso coração. Somos egoístas, egocêntricos, centrados nas nossas próprias vontades. Queremos que Deus seja um cartão de crédito para as nossas contas. Queremos que Ele seja um conselheiro fiel para os nossos problemas. Queremos que Ele seja o nosso pai e amigo para as nossas dores. Mas nós não queremos que Deus seja o Senhor das nossas vidas, e que Ele determine a ordem de prioridade, e que Ele mude os planos quando Ele quiser. Pois nessa noite eu digo: se você quer viver o melhor ano da sua vida, se você quer subir como um foguete nas asas do Espírito, se você quer ter favor que você nunca obteve na força do seu braço, se você quer chegar profissionalmente no lugar que você nunca conquistou, mesmo sendo esforçado, mesmo tendo diplomas, eu te digo: entrega, sacrifica, faz a vontade de Deus, porque Deus se move por entregas. Abraão podia simplesmente ser um cara reativo, esperando Sodoma cair e depois chorar. Ele podia simplesmente ser um comentador de notícia, como nós vemos muitas pessoas fazendo. Mas não. Conta comigo, Deus. Salva Sodoma, salva Gomorra. Pode contar comigo, eu estou aqui para te ajudar. No que o Senhor precisar, eu vou fazer. Abraão pensa assim: ainda há justos lá, não deixa esses justos desamparados. O reino de Deus não é movido pelas nossas opiniões,
O reino de Deus é movido por um posicionamento. Ah, pastor, o que tem isso a ver com a minha vida? Isso tem a ver que nós não somos nada. Isso tem a ver que nós somos pó e cinza. Eu sei que talvez você entrou aqui hoje querendo uma mensagem dopaminada, motivacional, dizendo tudo vai dar certo na sua vida, você é lindo, você é incrível, fecha os olhos e pensa, Deus vai te dar. Mas não vai ser assim. Você e eu somos pó, somos cinza, somos dependentes da graça de Deus. Temos um Senhor e Rei. E quando nós aprendemos a lidar com quem é o nosso Criador, o oleiro deste barro que é você, nós encontramos um lugar de plenitude, de propósito, onde Deus pode sim e vai nos abençoar, mas onde a bênção é simplesmente um subproduto do nosso alinhamento com o céu e da nossa fidelidade para com Ele. A bênção não é o objetivo final, a bênção é o resultado de uma vida que agrada a Deus. O que eu mais quero é que vocês sejam abençoados. O que eu mais desejo é que vocês sejam prósperos. O que eu mais oro é para que vocês voem como um foguete. O que eu mais quero é ver vocês felizes. Eu quero ver vocês abençoados. Mas eu quero te dizer que o dia que você não tiver, nós também estamos aqui para te dizer: vamos juntos perseverar até que Ele venha. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na vide, nós estamos de mãos dadas. Ainda assim nós nos alegraremos no Senhor e na força do seu poder. Sabe, ainda que as notícias boas não tenham chegado, eu te animo, a esperança não decepciona. Deus zela por cumprir a sua palavra. Cada palavra que saiu da boca de Deus se cumprirá sobre sua vida. Estou aqui para te animar, não para te dopaminar. Eu estou aqui para te dizer: o processo vai ser difícil, mas você vai abraçar e vai alinhar a sua vida com Deus, e vai vencer, e vai ter autoridade, e a sua geração vai vencer aquilo que nunca foi vencido antes. Porque não é sobre o nosso interesse próprio, é sobre o nosso amor pelo propósito de Deus. Mas uma hora Abraão para de insistir, porque maturidade espiritual é saber insistir e saber parar de insistir. Tem coisas que só acontecem na nossa vida quando nós abrimos mão. Sabe essa dor que está te incomodando muito? Quando você abrir mão dela, Deus resolve. Sabe essa obstinação do seu coração por algo? Quando você parar de perseguir esse algo, Deus vai perseguir você com esse algo. A palavra de Deus tem uma promessa para quem é justo e fiel. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, ele fala assim: você será abençoado na cidade e no campo. Você vai dar emprestado, não vai tomar emprestado. As bênçãos de Deus, elas vão te alcançar, você não vai precisar correr atrás delas. Nesse ano de respostas de Deus, Deus está levantando nessa noite intercessores, não acusadores, proativos, não reativos, pessoas que se envolvem com a obra e a causa de Deus. O que é que Deus está pensando no céu a respeito da nossa nação? O que é que Deus está pensando no céu a respeito da minha comunidade? O que é que Deus quer a respeito da Farol? O que é que Deus pode fazer através do meu bairro? Como eu posso ser útil para Deus? É muito mais do que Deus seja útil para mim. É Deus, como eu posso ser útil para você? E você não imagina como você pode ser útil para Deus. Desde a maneira gentil como você pode tratar alguém e mostrar Cristo, até através do serviço, até através de uma doação de sangue, através de uma doação de cesta, através de uma oferta ao pobre, através de um cuidado com o mais velho. Sabe, lá no meu trabalho, quando eu trabalho presencial, eu sempre gosto de levar alguma coisa para o pessoal comer. O pessoal tem fome, mas todo mundo esquece de levar as coisas gostosas para comer. E eu não esqueço que eles têm fome. E apesar de eu nem sempre comer, eu levo sempre um panetone, um pão doce, uma bolacha, um biscoito. Levo alguma coisa para eles compartilharem. Mas semana passada teve um dia que eu me esqueci e não levei. E tem uma senhora que eu tento evangelizar com as minhas palavras, mas eu acho que agora eu estou precisando parar de falar e deixar só ela observar. E ela disse assim: poxa, Jonatas, hoje você não trouxe aqueles pães gostosos que você traz. Hoje você não trouxe aquela rosquinha de coco que você traz. Eu pego às vezes no mercado solidário aqui, sabe, e levo. É uma delícia. Eu falei: poxa, Su, é verdade, hoje eu não trouxe.
Vou colocar na minha agenda para não esquecer amanhã. Aí no outro dia, eu esqueci de novo. E a hora que eu entrei na sala, eu lembrei, eu falei, nossa, eu não trouxe a rosquinha hoje para o pessoal. Parecia que era minha responsabilidade, mas todo mundo poderia trazer alguma coisa para dividir, não é verdade? Então ela disse assim, poxa pastor, você não trouxe de novo? Eu disse, por que você está me chamando de pastor se você sempre me chama de Jonatas? É porque graças a Deus, ela está enxergando no pastor o modelo de bondade, generosidade, compartilhamento. Eu disse, prometo que eu não vou esperar até amanhã. Fui até o mercado e comprei uma rosca para dividir. Deixa eu te dizer, é tão fácil demonstrar Jesus, mas as pessoas estão procurando a sua atitude para observar o Deus que você serve. Não venha me falar que você serve a Deus se você não se parece com Ele no trato, se você não tem gentileza nas suas palavras, se você não é cavalheiro, se você não é uma pessoa que sabe tratar outras pessoas, se você prometer e não cumprir, você não parece com Deus. Se você dá jeitinho em tudo, não tem a integridade que precisa ter. Essa noite é uma noite de alinhamento. E eu pergunto para você, Farol, nós vamos reagir ou vamos nos posicionar? Nós vamos acusar ou vamos interceder? Nós vamos comentar ou nós vamos intervir através da oração? Fiquemos de pé na presença de Deus.